assim, eu não quero levar como uma ministração, sabe? O desejo do meu coração mesmo é passar para vocês como um bate-papo mesmo de como essa série de gratidão tem impactado a minha vida. E eu acredito que é a vida de todo mundo aqui, né? O Luiz já começou essa série antes do carnaval, falando de gratidão. No nosso retiro de carnaval, o tema foi gratidão, porque estava sendo comemorado 10 anos do retiro. E lá a gente foi muito ministrado sobre esse assunto. E eu comecei a perceber, gente, de como eu sou ingrata. De como a minha gratidão ela era superficial e eu não tinha essa consciência. Eu achava que eu era uma pessoa grata. Então, assim como eu acredito que todos vocês, que a gente está crescendo nisso, né? Nessa gratidão verdadeira mesmo, das pequenas coisas. E o Luiz não pôde estar aqui hoje, porque ele está trabalhando, mas amanhã ele vai estar ministrando na Academia da Fé da Tijuca. Então, quem puder ir, eles estão com uma série toda quinta-feira, falando da obra da cruz, né? Antecipando a Páscoa. Então, vai ser muito interessante se você puder estar. Se não puder, eu vou colocar o link, tá, da live. E eu quero te convidar a fechar os olhos junto comigo para a gente orar para receber essa palavra. Paizinho amado. Pai, é com muito temor, Senhor. É com muito temor, Pai, que eu subo no teu altar, Senhor. Pai, é temor à tua casa, Senhor. Eu sei que esse lugar é consagrado a ti, Pai. Temor à tua presença, Senhor, que é real neste lugar, Senhor. Temor, Senhor, à vida dos nossos irmãos, teus filhos, Pai, tuas ovelhas, Senhor. Que o Senhor colocou, Pai, no nosso caminho, que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, Pai, mas que elas não são nossas, Senhor. Elas são preciosas para Ti, Pai. E é com muito temor, Senhor, que eu subo aqui, Pai, para ministrar a Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Que não seja os meus conceitos, Senhor, que não seja coisas humanas, Pai, os meus achismos, Pai, que eu não venha, Senhor, com técnicas, Pai, técnicas do mundo, retóricas, Pai, coisas, Senhor, para empolgar, Senhor, os teus filhos, Pai, frases de efeito, Pai, mas que eu seja usada por Ti, Senhor, através do Teu Evangelho puro e simples, Pai. Me ajuda, Senhor, para que eu venha falar, Senhor, somente o que Tu queres que eu fale, Pai, da maneira simples como o Senhor sempre nos ensina, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, não é por capacitação minha, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Gente, qualquer um que subisse aqui, teria muita coisa para falar, né? Porque a gente tem muito depósito, sabe? E eu quero compartilhar isso com vocês. Já foi falado muita coisa aqui de gratidão, poder da gratidão, resultados da ingratidão, graça e gratidão. Ronald falou semana passada sobre a gratidão que Deus ouve. O César também falou algumas coisas de gratidão. Então, a gente tem sido muito impactado com isso. Eu pesquisei algumas coisas interessantes, eu aprendi, né? Porque quando a gente está estudando, a gente que aprende mais, né? Deus fala conosco primeiro. E algumas coisas que eu aprendi sobre gratidão, vou passar aqui para vocês. Se não der para passar tudo, eu vou cortando para a gente também não sair muito tarde. Eu vou começar com 1 Tessalonicenses 5,18, que é o nosso versículo base, que o Luiz tem colocado aqui, que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5,18, na Nova Almeida atualizada. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele colocou em outras versões também, colocou na Bíblia Viva, que diz assim, ó, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, ele também colocou, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Mas além dessas 3 versões que ele colocou, eu quero colocar uma
que é a mensagem, que falou demais comigo e eu acho que também vai falar com vocês. Presta só atenção, ó. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. E como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Então, ele já dá uma orientação para a gente. E essa versão, ela está super detalhada. É para a gente recortar mesmo e colar no espelho do banheiro, que é isso que eu vou fazer. Para quando a gente acordar de manhã, a gente já lembrar de como nós precisamos ser agradecidos, gente. Eu tenho aprendido demais, eu tenho escutado ministrações, 2 mulheres de Deus que têm me abençoado, elas nem me conhecem, mas elas não sabem quanto que elas me abençoam, que é a Joyce Meyer e a pastora Viviane Martinello. Recentemente, numa ministração da pastora Viviane Martinello, ela fala que ela foi fazer uma cirurgia e antes de terminar, o anestesista precisou dar uma outra anestesia nela, para que ela chegasse no quarto e não sentisse dor. Só que ela não foi avisada disso, claro, né? Ela estava lá no centro cirúrgico. E ela diz que quando ela chega no quarto, que passa aquele tempo, que ela tenta falar com a enfermeira, ela não consegue falar. E aí ela tenta mexer o lado esquerdo do corpo dela e ela também não consegue. Aí ela deu aquele medinho nela, ela pensa assim, meu Deus, tive um derrame, aconteceu alguma coisa na cirurgia, eu estou com o meu lado esquerdo paralisado. E ela ficou um tempo ali orando, e até que contaram para ela, né, que ela falava que era muito estranho, que ela via no espelho metade do rosto, né, deve ser uma sensação horrível. E ela fala na ministração que Deus muitas vezes permite que a gente passe certas coisas, foi uma coisa simples, mas ela falou, gente, eu nunca tinha agradecido pelas minhas pernas, por poder andar, e ela falou que terminou o dia dançando no quarto, louvando e agradecendo pelas pernas dela, uma coisa simples que a gente não faz, sabe? E a Joyce, ela tem algumas palestras que ela fez de gratidão, e ela fala que ela ficou 2 meses escrevendo tudo que ela poderia reclamar. Coisas bobas que acontecem, sabe? Até de uma xícara que ela colocou o café, a xícara caiu no chão, que a gente, se estivesse no mundo, a gente viria com aquele nome feio, né? Mas agora que a gente não faz mais, a gente faz aquela leve reclamação. Então, assim, ela falou que ela foi listando. E isso fazia com que cada coisa que acontecesse, ela ficasse vigilante para não reclamar. E no final de 2 meses, ela pegou lá as anotações dela e foi vendo quantas coisas aconteceram que ela poderia ter pecado e ter reclamado, né? Acho que a gente tem que fazer isso aí também. Esse final de semana, coisas bobas, gente, mas que a gente não faz, sabe? Na rotina, no cansaço. A gente muitas vezes está no automático, deita, às vezes não consegue nem orar. Deita. E esse final de semana eu estava com um casal de amigos e o pai dessa amiga, eu não sabia disso, ele estava contando para a gente de uma questão lá boba, de um gerador que ele trocou e tal. Aí eu não entendi muito bem, ele começou a explicar, gente. E eu fiquei assim, eu nunca tinha escutado falar. Depois você pesquisa na internet. Eu não estou querendo te deixar com medo não, tá? Eu só estou te mostrando algumas coisas que a gente tem e não dá valor. Um tal de CPAP, nunca tinha escutado falar. É tipo um respirador que você coloca para dormir, e você tem que dormir com aquilo toda noite. Ele é ligado na tomada e ele é como uma máscara que prende a tua cabeça. Gente, imagina. Em Salmos diz que a gente deita e dorme tranquilamente. Imagina aí se a gente não dá valor, você dormir todos os dias com aquilo. E ele falando que tinha alguns problemas de falta de energia na casa dele e que ele tinha trocado o gerador e o novo ainda não tinha chegado e ele estava preocupado. Por quê? Não entendi muito bem, ele foi explicar. Porque ele tem apneia no sono. Ele naquelas como é que fala? Uns exames que a gente faz, que é monitorado, não sei se alguém aqui já fez, que você dorme, é filmado, coloca um aparelho. Ele percebia, ele tinha paradas respiratórias, às vezes mais de 10 paradas durante a noite. E a parada respiratória também provocava uma parada cardíaca.
Então, ou seja, ele poderia ter morrido dormindo e ninguém ia saber o que era. E ele começou a identificar, porque ele sentia muito cansaço durante o dia, sempre com sono, não dormia bem. Por quê? Por causa desse problema. Então, assim, fiquei pensando, gente, a gente deita ali, não agradece. Mas eu não estou falando de um agradecimento assim, bobo. Ah, Senhor. Não, eu estou falando de um agradecimento genuíno. É isso que eu tenho pedido a Deus. Todas as terças a gente tem orado, Thaís está aqui com a gente toda terça-feira, Valéria, a gente tem orado por isso, gente, gratidão, sabe? Um coração genuíno, como eu preciso disso, como eu ainda reclamo, sabe? Às vezes tem dias que eu falo, estou indo bem, e no final do dia acontece alguma coisa, eu ainda reclamo, e peço, graças a Deus pelo perdão, né? Pelas misericórdias do Senhor que se renovam, porque eu falo, meu Deus, estava vindo ali certinha, reclamei, mas tá bom, a gente está crescendo nisso, né? Então, já falei muito, eu li aqui a versão nessa versão, a palavra de Deus na versão da Bíblia, a mensagem, que é maravilhosa. E a gente falando desse mundo, dessas coisas todas que eu falei aqui, né? O que acontece, gente? A Bíblia, ela é um manual mesmo que Deus fez, nosso Pai maravilhoso, para a gente saber como lidar com as situações da vida. Tudo que você imaginar tem na Bíblia. Quando eu comecei a fazer Atos, eu até descobri sobre empréstimo, que eu nem sabia que Provérbios falava sobre isso, né? Sobre empréstimo de dinheiro, eu não sabia disso. Então, assim, Deus já nos orientava anos atrás com a palavra dele. E agora a ciência e a psicologia estão falando sobre isso, sobre gratidão. Vários assuntos que já foram falados aqui, né? Que a psicologia e a ciência têm comprovado. E eu estava pesquisando sobre gratidão, eu descobri que é tão importante isso, uma coisa que a gente acha que é coisa de igreja, não, que é tão importante que aqui no Brasil já foi até instituído um Dia Nacional da Gratidão. Nos Estados Unidos não tem o Dia de Ação de Graças, né, que é em novembro? Aqui, para você que não sabe, é 6 de janeiro, gente. 6 de janeiro, vamos fazer aquele almoço gostoso, reunir a família e agradecer. E tem sido esse assunto tão relevante, né, como eu falei, no mundo secular, que eu descobri também, pesquisando, que existem 3 tipos de gratidão para a psicologia. Assim como nós temos falado aqui, né, com base na palavra de Deus sobre a gratidão genuína, tem essa gratidão aí teórica, que eu vou explicar para vocês o que é. Depois vocês pesquisem direitinho, que eu achei muito interessante. São aquelas situações que utilizamos a palavra gratidão, como numa camisa, tem gente que coloca uma foto do Instagram, está lá você, gratidão. É aquela gratidão que você coloca, mas você não mergulha verdadeiramente no sentimento, na origem da palavra. É uma gratidão por educação, muitas vezes até da boca para fora. Pode ser na rede social, pode ser uma foto, pode ser um quadro. Resumindo, é uma maneira superficial. Você coloca lá, às vezes nem é isso que você está sentindo, mas você está na moda, né? Escrever gratidão, tudo gratidão, você coloca lá. Depois eles falam que tem uma gratidão passiva, que é uma gratidão que ela é real, ela tem sim um sentimento genuíno, mas ela só acontece quando ela é provocada. Por exemplo, em momentos especiais, que eles são esporádicos e eles passam rapidamente. Tipo assim, você passou num concurso público, alguém te deu um presente, deixa eu pensar em outra coisa aqui, nasceu seu filho, você conquistou uma área no seu trabalho, foi promovido. Então, assim, é uma gratidão que ela acontece realmente, ela é genuína, mas ela não tem esforço, ela acontece ali, você sente aquilo, não tem esforço da tua parte. E tem essa gratidão aqui ativa, que é a gratidão que a gente busca e que a gente fala aqui, que o Luiz tem falado bastante, que é a busca pela gratidão com esforços diários, é uma decisão diária, gente, é buscar em todas as situações. Olha como é que a ciência está. Em todas as situações, ver o lado positivo da vida, ver algo para agradecer. Aí eu quero ler com vocês, porque eles já falam isso, e eu achei muito interessante, sobre a renovação da mente, mas não com essas palavras, né, que a gente tem. Então, eu quero ler com vocês aqui, Romanos 12, 2 e Romanos 8, 28. Vou ler nas duas versões, ó. Vocês já conhecem, né? Todo mundo conhece.
Mas não basta só conhecer, né? Isso tem que ser algo revelado mesmo no nosso coração. Romanos 12, 2, eu estou com a versão aqui amplificada, da Joyce Meyer. Diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, moldando-se e adaptando-se aos seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a mente, por vossos novos ideais e por vossa nova atitude, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu peguei também várias anotações, né, gente? Aqui, ali. Eu peguei também na mensagem que fala assim, olha só que lindo. Na Bíblia a mensagem, Romanos 12, 2. Ofereça a sua vida a Deus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e devolve em vocês uma verdadeira maturidade. Em Romanos 8, 28, vou ler aqui na amplificada também, olha só o que diz. Vocês conhecem também, ó. Sabemos com toda certeza e com a atuação de Deus que todas as coisas contribuem conjuntamente, ajustando-se a um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seus propósitos, seu decreto. E na Bíblia a mensagem, Romanos 8, 28. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando os nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo bom. Como nós lemos, né? Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Coisas boas e coisas ruins. E uma coisa também interessante que eu descobri, gente, que acalentou um pouco o meu coração, para quem tem filho aqui. A Esther até viu aqui anotado. Por que meu nome está escrito nesse papel? Eu descobri, gente, e isso foi muito confortante para mim. É que a gratidão, gente, a gente não nasce com ela. É uma habilidade que precisa ser aprendida e desenvolvida. Então, assim, várias leituras que eu fiz, os psicólogos indicam que a gente comece isso cedo com os nossos filhos, porque não é da natureza do homem. Então, assim, eu ficava assim, gente, a gente ora, eu oro por ela, a gente ora junto, e eu acho essa menina tão ingrata. Eu ficava questionando isso com Deus, não falava com ninguém, estou abrindo aqui. A gente faz. Se você faz uma coisa que não é o que ela quer, pronto. Cadê a gratidão, gente? Tudo que você faz, esqueceu. E aí eu ficava triste com isso, eu falava, meu Deus, a minha filha não é grata. E aí isso aí acalentou meu coração. Gente, é normal, nas pesquisas que eu fiz, até fala assim, a criança é exemplo em muitas coisas na Bíblia, né? Exemplo de pureza,
a criança, ela perdoa fácil, né? Tá brincando aqui com um amiguinho, faz uma coisa, daqui a pouco a mãe fica com raiva, mas a criança já está lá brincando de novo. E isso aí foi bom para mim, porque eu aprendi, eu preciso ajudar minha filha a desenvolver isso, porque eu não posso querer cobrar com a minha idade, né? E com a minha maturidade, entre aspas, né? Porque a gente não chegou ainda a total maturidade, que ela seja igual a nós, ela não é, então precisa ser desenvolvido, então a gente tem que estar sempre conversando e explicando. Então, assim, eu achei interessante que esse tema gratidão está tão em alta, que ele está sendo indicado até para tratamentos de depressão, de ansiedade, de diversas síndromes. Eles dão algumas dicas. Eu fui até num culto recente que falou isso. Pote da gratidão para fazer com o filho. Você escolher pelo menos uma coisa por dia e anotar, escrever. E várias técnicas que eles falam. Escrever sobre o seu dia, coisas simples e agradecer. Fazer uma carta para alguém agradecendo por alguma coisa ou simplesmente por aquela pessoa fazer parte da sua vida. E eu verifiquei que tem benefícios físicos, mentais e emocionais que já foram comprovados pela neurociência em praticar gratidão. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar ler aqui com vocês várias coisas que eu pesquisei, que tem tudo a ver com a gente, que eu queria mostrar isso, sabe? Que não é uma coisa só de igreja, né? Porque não é igreja, é o que Deus quer de nós, assim como eu falei no início. É a vontade de Deus que é perfeita para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente vai falar de um assunto e a pessoa fala, isso é coisa de igreja, entendeu? Então eu quero ler com vocês aqui só um pedacinho de uma matéria da Forbes, uma revista muito conceituada que diz assim, ó. Olha só o que eles colocaram no final do ano passado. Forbes. Praticar a gratidão é indispensável, segundo a neurociência. Benefícios da prática da gratidão vão além do mero pensamento positivo e envolvem mecanismos do cérebro e da psicologia que promovem o bem-estar. Focar consciente e constantemente no positivo traz benefícios significativos e torna a gratidão uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar. A gratidão envolve reconhecer o que há de bom na vida e perceber que sua origem muitas vezes está fora de nós mesmos. Está nas outras pessoas, na natureza. Aí eles botam aqui, em uma força maior. Para nós é Deus, né? Uma força maior, dependendo da crença individual de cada um. Antes celebradas em tradições filosóficas e religiosas, a gratidão agora ganhou uma maior atenção na pesquisa psicológica e neuropsicológica por seu profundo impacto na saúde mental. Do ponto de vista da neuropsicologia, a prática da gratidão é uma ferramenta muito poderosa que tem a capacidade de enganjar e transformar várias funções e processos cerebrais. Aí eu não vou ler tudo, né? Mas eles colocam aqui duas coisas. Por que incorporar a rotina diária à gratidão? Aí fala aqui, ativação do sistema de recompensa do cérebro. E a segunda coisa, que tem a matéria extensa, redução do estresse e ansiedade. Olha isso como Deus é maravilhoso. Se você pegar a Bíblia e você pesquisar lá no Google, versículos de gratidão, para poder estudar todo o capítulo, gente, tem milhares de versículos de gratidão. Deus ensinando como a gente deve se posicionar. E tem uma outra, também não vou demorar, eu também peguei um estudo, e um estudo da Universidade de Harvard revelou que pessoas mais gratas têm uma porcentagem significante, olha isso, de diminuição da chance de morte por diversas causas, incluindo doenças cardiovasculares. A prática da gratidão, segundo a universidade, ativa e estimula a liberação de hormônios do bem-estar, como a dopamina e a serotonina. Diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ativa o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro associada às tomadas de decisão. Olha só, gente. E diz assim,
existe uma forte relação entre a gratidão e a felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitarem os momentos bons da vida e a lidar melhor com os momentos ruins, os problemas. Ela também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Então, assim, eu não vou me estender, que tem muita coisa aqui que eu trouxe, mas eu estou olhando ali para o horário. Eu quero passar isso para vocês, né? A importância. A gente conhecendo, aprendendo aqui, a gente tem sido ministrado muito aqui sobre isso. E a minha experiência é como se tivesse virado uma chave, sabe, dentro de mim mesmo. Algo mudou. E eu espero que mude em vocês também. A gente precisa, independente da gente estar agradecendo em público, gente, não é isso, é algo mais profundo, sabe? É uma gratidão genuína de contentamento do que a gente tem. Sabe, parar de olhar para a grama do vizinho, sempre achar... Gente, o Luiz já falou aqui, às vezes você vê um relacionamento aí de Instagram que não é aquilo. O seu relacionamento não, o seu relacionamento está pautado em Deus, o seu relacionamento é que é de verdade, entendeu? Tem desafios? Tem, ninguém tem casamento perfeito, ninguém tem filhos perfeitos, família perfeita, porque você também não é perfeita, eu não sou perfeita, mas que a gente venha, sabe, agradecer e pedir a Deus. A gente tem falado aqui toda terça-feira, se você pode, vem aqui também, sabe, orar. A gente tem orado pelo novo templo. Deus já liberou uma palavra que Ele está amadurecendo a gente para a terra prometida, né? Então, que nós não sejamos como aquele povo do deserto que foi ingrato, que ficou rodando, que no fim das contas eles nem entraram. Foi outra geração que entrou. Então, assim, a terra já está lá para a gente. Mas a gente precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer, e a gente precisa crescer. E uma das coisas que a gente precisa crescer é na verdadeira gratidão a Deus, genuína gratidão. E eu vou terminar falando dos benefícios espirituais. Tem muita coisa, gente, muitos versículos, muita coisa para estudar, mas eu vou colocar só 3 coisas que eu achei muito importantes. Todas são importantes, né? Mas benefícios espirituais em praticar a gratidão. A gratidão nos traz a verdadeira paz. A verdadeira paz vinda do céu. Eu coloquei aqui na Bíblia Viva, Filipenses 4, 6, diz assim, ó. Não se aflinjam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Então, a gente já aprendeu, como foi no versículo base, né? Que a gratidão é vontade de Deus para a nossa vida. É assim que Ele quer que a gente viva. A primeira coisa é a vontade de Deus para a nossa vida. Não agradecer pelas situações, mas agradecer nas situações, como eu li também, né? Independente do que aconteça, bom ou ruim, Deus sempre transforma aquilo ao nosso favor se nós estivermos com o coração disponível para aprender com Ele. O que eu errei? O que eu posso melhorar na situação? O que isso está me amadurecendo? Porque vitória, gente, quem é que pensa, analisa a situação em vitória? Está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, você nem para pensar e muitas vezes até para agradecer. Você vai, está curtindo, dinheiro na conta, fazendo tudo, você nem para. Não vê no carnaval, fiquei passando na rua pensando, gente, como nós somos privilegiados. Porque a gente tem um propósito, a gente sabe que foi escolhido pelo Pai, a gente sabe que a gente tem um propósito de vida, a gente sabe que eles estavam vivendo ali aqueles dias como se não houvesse amanhã, e realmente para eles não há, enquanto eles não conhecerem a palavra, sabe? Era triste ver aquelas pessoas ali. Às vezes pessoas endividadas e ali gastando o que não podem, bebendo até cair para esquecer os problemas. Uma felicidade falsa, sabe? Era triste, sabe? E a gente intercedeu aqui na terça-feira
por essas pessoas que às vezes conhecem sim, mas não querem abrir o coração, sabe? Vivem agarrados a uma felicidade ali momentânea, que quando a festa acaba, eles chegam em casa vazios, aí eles têm que projetar a próxima festa. Porque se não for assim, não tem ânimo. Então, não, agora eu vou me preparar para... Então, assim, eu ficava triste de ver aquilo, mas nós somos privilegiados, porque nós fomos escolhidos. A gente fala, nós aceitamos a Jesus. Não, foi Ele que nos escolheu. E nós temos um propósito. Nós estamos nessa terra não é por acaso, a gente tem um propósito, a gente está em missão o tempo inteiro. E eu estava conversando até isso recentemente com o Luiz, que eu tenho pedido isso a Deus, porque às vezes a gente está tão insensível a tudo que está acontecendo, a gente tem tanta coisa, está atrasada, está correndo, que às vezes Deus manda almas e a gente não dá muita atenção para a pessoa, sabe? Não dá porque a gente está correndo. Aí aconteceram algumas situações comigo que eu me arrependi, depois procurei as pessoas, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo momento. E eu me questionei isso, gente, eu tinha essa visão antes de conhecer essa revelação, eu achava que eu tinha a minha vida, eu tinha o meu trabalho, minha vida secular era uma coisa, domingo na igreja era outra coisa, aqui eu tinha que ser espiritual, lá eu tinha que, porque eu estou aí, né, nesse mundo, então... eu tinha que ser outra coisa, mas não, nós somos do céu, nosso reino é outro, nós estamos aqui de passagem, então nós estamos aqui numa missão, então eu tenho pedido olha, viu como a gente tem orado aqui, nas terças-feiras a gente tem orado por isso, Senhor, nos ajuda a sermos instrumentos para esse povo, a estarmos com os olhos espirituais abertos, para aquela pessoa que vem às vezes falar contigo não é nada, você não pensar assim, caramba, já vem me alugar aqui, não, você vê aquilo como uma oportunidade, que aquela pessoa não puxou assunto com você por acaso, às vezes ela está ali sorrindo, tantos e tantos casos aí, gente, de suicídio, a pessoa estava bem, sorrindo, estava tudo bem, mas era era externo, era falso, por dentro aquela alma estava quebrada, estava destruída, então assim que a gente possa ser instrumento. Então a primeira coisa que eu falei, voltando aqui, para não sair do tema, que a gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente tem crescido nisso. Então a primeira coisa. A segunda, que a gente tem paz, que é a verdadeira paz de Deus. Ser grato nos faz ter paz, e a ciência já tem comprovado isso. Que as pessoas ficam mais calmas, tratamentos de depressão, de ansiedade, eu falei aqui, diminuição do hormônio do estresse, através da gratidão. Outra coisa, a gratidão nos revela que tudo que temos vem dele, nada vem de nós. Nada é nosso, a oração que eu fiz no início, nada é nosso, gente. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa bem e o orgulho vai... A palavra de Deus até fala isso, né? Que às vezes uma pessoa te elogia, acha que está te ajudando, mas não está. Porque se você não vigiar, daqui a pouco você está se achando bom. Eu sou muito boa, eu faço isso muito bem, as pessoas falam. Então, assim, a gente precisa estar muito vigilante. Muitos homens de Deus, muitas pessoas aí com muito conhecimento, com muita bagagem, têm caído por causa do orgulho. Então, assim, que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos guarde, que tudo vem dele, nada vem de nós. Se nós temos capacidade de resolver as coisas, sabe, somos bons no nosso trabalho, na igreja, ministramos bem, somos bons conselheiros, é tudo dele, nada é nosso, foi ele que colocou isso em nós, essa qualidade, essa habilidade em nós para trabalharmos o quê? Para a obra dele. Tudo é dele, tudo vem dele. E em 2 Coríntios 4,15 diz assim, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça. Aí ao final, para a glória de Deus. Não é nossa glória, gente. Nós somos só representantes dele, agentes. Somos instrumentos dele, somos só uma caneta para ele escrever, e ele não precisa da gente, mas olha só que honra, gente, ele nos usa para alcançar mais e mais obras, mais e mais pessoas para o seu reino, ele nos usa para expandir a vontade dele aqui nessa terra.
E a última coisa, a gratidão glorifica a Deus. Somos testemunhas vivas. Aqui no anterior já fala, né? Transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Glorifica a Deus. E em Salmos 105:1 eu botei ali na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Agradeçam ao Senhor e proclamem a sua grandeza. Deixe o mundo inteiro saber o que Ele fez. O que Ele fez, gente, o que Ele fez na nossa vida. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu me converti agora. Eu pensava isso. Eu não tinha muita instrução, eu falava assim, não vou falar de Jesus, não. Porque se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu não sei nada, vou falar o quê? Mas não, gente, fala o que Ele fez, nós somos testemunhas, fala o que Ele fez na tua vida, de onde Ele te tirou. Às vezes você não tinha vícios aparentes, você tinha uma boa conduta, você tinha caráter, você, aparentemente, você se converteu, não teve mudança nenhuma. Não, teve mudança interna. Às vezes tem coisas, como eu falei, orgulho, ciúme, inveja, coisas que estão dentro de você, dificuldade de perdoar, coisas simples que estão dentro de você, só que é aquele pecado que ninguém vê. Não, aquela mulher é uma mulher exemplar, aquele homem é um homem exemplar, e não, por dentro está podre. Então, assim, todos nós precisávamos ser alcançados por Deus. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Nada é nosso. Todos nós precisamos, nós estávamos na escravidão do pecado, independente de você, porque a pessoa, quando às vezes eu vou falar alguma coisa, até para a família, a pessoa fala, mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma ótima pessoa, fala isso para mim. Mas todos nós precisamos da glória do Senhor. Todos nós precisamos ser resgatados. E só tem um nome. A gente precisa passar por uma porta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente venha a crescer, gente. Todos nós, eu também, nessa consciência mesmo de gratidão genuína ao Pai, sabe? Nos despirmos de orgulho, de que alguma coisa é nossa, que Ele tem obrigação, que nós merecemos esse emprego, nós merecemos. E Ele é tão bom, gente, que Ele dá muito além do que nós pedimos, nos que nós pensamos, sabe? Se eu for conversar com cada um aqui, vai ter uma história. Monique, eu nem tinha capacitação técnica para esse emprego, mas olha onde Deus me colocou, olha o que Ele me presenteou, sabe? Então, assim, que a gente possa mesmo crescer nessa consciência genuína, que se torne uma revelação no nosso coração. E eu vou terminar com o slide que o Luiz tem colocado, que diz assim: a verdadeira gratidão é motivada pela graça de Deus. Ela é poderosa para transformar a nossa vida e as situações que enfrentamos. Como eu falei no início, né? A gratidão, como já tem sido a psicologia, a neurociência já tem comprovado isso. Gente, a gratidão, ela tem... Você pode achar que é um tema bobo, mas ela realmente, como o poder dessa série, o poder é o poder da gratidão. Ela tem o poder de mudar a nossa vida mesmo. Então, que a gente possa crescer nessa revelação, como eu falei aqui. E sair, né, hoje, mais uma sementinha foi colocada no nosso solo, que eu creio que é um solo fértil, que é o nosso coração. Mais uma sementinha para crescer. Amém.